A música fala que você pode abençoar outras crianças orando por elas. E isso é uma coisa boa e que agrada a Deus, pois faz parte da vontade de Deus que sejamos bondosos e preocupados com as outras pessoas. Aí a gente aprende a orar, não somente pelos nossos desejos, mas também pelas crianças que precisam de Deus, de esperança, de alimento e de outras coisas mais. Você que assistiu o vídeo, você viu a oração do fariseu e do publicano? O fariseu era um homem muito religioso e conhecia a vontade de Deus. Mas, na hora da oração, ele se importava mais com o que os outros iriam achar dele do que com o que Deus estava achando. Ele estava se exibindo, se achando melhor que os outros. Isso se chama arrogância, soberba. Deus não se agrada disso. Arrogância ou soberba é o contrário de humildade. Nessa história, quem foi humilde mesmo foi o publicano. Os publicanos, eles eram odiados pelos judeus naquela época porque eles cobravam impostos. Ninguém gosta de ser cobrado, não é verdade? Por isso, eles não gostavam muito da presença dos cobradores de impostos. Mas esse cobrador de impostos, ele era humilde. Ele sabia que ele era um pecador e, com sinceridade, orava a Deus pedindo perdão. Você percebeu que não adianta orar para mostrar aos outros o quanto você é religioso? Deus sempre vê o coração. E ele se agradou mais da oração humilde do publicano do que a do fariseu. E quem foi que saiu justificado, ou seja, e quem recebeu a resposta da sua oração? Foi o publicano. E isso nos mostra que o Senhor está atento à forma como nós estamos orando. Isso significa que nós também precisamos estar atentos. Vamos aprender um pouco mais sobre isso com o livro que conecta! O nosso livro que conecta, a Bíblia, fala um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter ao orar ao nosso Deus. O primeiro cuidado é ter fé e não duvidar. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 6 e versículo 8, a palavra de Deus diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando você pede algo, você tem que acreditar que aquilo que você está pedindo, Deus é capaz de fazer e que Ele é bom para fazer. A pessoa que fica acreditando e duvidando, duvidando e acreditando, a Bíblia diz que é como uma onda do mar, que vai, depois volta, vai, volta. E isso se chama instabilidade. Uma hora você crê, outra hora você não acredita. E uma pessoa assim, a Bíblia diz que não recebe qualquer coisa de Deus. Por quê? Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a nossa fórmula secreta para falar com Deus é termos fé. E você que é criança sabe ter fé. Não deixa a dúvida surgir assim no seu coração. Quando ela bater na porta, você diz duvidar. Não,
Meu Deus é bom e eu acredito que Ele vai fazer sempre o melhor para mim. O segundo cuidado que você deve ter ao orar É não pensar só em si mesmo, sendo egoísta. é pedir seguindo a vontade de Deus e também pedir por outras pessoas. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Não espere que Deus te responda ao orar com intenções egoístas, ou seja, que só pensem em você, mas sempre se preocupe com as necessidades dos outros. O terceiro cuidado é que nós devemos perdoar as pessoas que nos tenham feito algum mal. Em Marcos, no capítulo 11, do versículo 25 e 26, diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Você lembra da oração do Pai Nosso? Que ela diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores? Então, Jesus nos ensinou que a gente, quando estiver orando, pedindo perdão a Deus, a gente, antes de tudo, deve perdoar os nossos devedores, as pessoas que fizeram mal contra a gente. Porque se a gente não perdoar as pessoas, Deus também não vai nos perdoar. Então, a Bíblia nos ensina que devemos orar sempre com as motivações certas, a fim de agradarmos ao nosso Deus. Então se lembre de sempre ter fé ao orar, de pensar em outras pessoas e nas necessidades delas e também de sempre perdoar alguém que tenha feito mal para você. Assim, o Senhor sempre se agradará das suas orações. Chegamos na parte do desafio bíblico. Agora que aprendemos mais da palavra de Deus, vamos exercitar. São jogos de perguntas e respostas, de desembaralhar as letras, de adivinhar a palavra e completar o versículo. Você está preparado? Então vamos começar! Devemos orar a Deus com arrogância, com egoísmo ou com humildade? Com humildade. Devemos orar a Deus com fé, com raiva de alguém ou duvidando dele? Com fé. Para que Deus nos perdoe, devemos ir à igreja, cantar louvores ou perdoar nossos devedores. Perdoar nossos devedores. Desembaralhe as letras. Não recebe nada de Deus aquele que vido dar? Duvidar. Na
Na história da trilha de hoje, qual o homem que orou para se amostrar e desagradou a Deus? Seu Fari? Foi o fariseu. Complete as letras que estão faltando. A oração deve ter uma motivação. Certa. Não ser egoísta é se importar com o outro. Complete o versículo. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o dinheiro ou coração. Coração. Chegou a hora de fazer a atividade prática dessa trilha. Você já tem os materiais aí, então mãos à obra! Nós vamos fazer um jogo de palavras cruzadas. Alguma vez você já fez um jogo assim? Num papel, você deve fazer o passo a passo como está aí nessa imagem. Você deve pausar a tela do vídeo para ver que existem perguntas e também ao lado existem os quadradinhos onde você deve colocar as palavras que são as respostas dessas perguntas. Não precisa copiar as perguntas. Você pode desenhar o seu jogo observando o número de quadradinhos. Então, você faz igualzinho como está nessa imagem. Coloque as respostas certas, dê um colorido bem bonito e o seu jogo estará pronto! Se quiser me mandar a sua atividade, pode pedir para o papai e para a mamãe tirar uma foto e enviar pelo Instagram Trilha Bíblica até o dia 25 de junho. Eu vou esperar, tá bom? Cumprimos mais uma trilha e eu achei muito bom estar com você. Obrigada por chegar até o final comigo. A cada trilha, estamos ficando mais conectados com Deus. Te espero na próxima trilha. Até lá, amiguinho! Fala, galerinha! Aqui o professor. Aqui o nosso resuminho. Eu acabei lembrando de uma história antiga. De uma pessoa que ela não acreditava que Deus existia. E quando ela fazia uma oração, ela ficava pensando: acho que não vai acontecer. Pois é. E não é que não aconteceu mesmo? Essa lição de hoje ensina a gente que para orar a Deus, a gente tem que ter fé. Eu também me lembrei de uma história aqui, de um filme que eu assisti. Uma menina que orava todos os dias para Deus dar para ela uma festa muito melhor e mais bonita do que a festa da amiga dela. Então ela se esforçou muito, fez tudo com muito carinho, muito cuidado. Mas no dia da sua festa, faltou energia e alguns convidados não foram. Então ela começou a perguntar para Deus por que ele não tinha respondido a oração dela. A mãe dela foi quem falou que
que ela não deveria ter orado desse jeito. A oração dela foi um pouco egoísta, porque ela queria, na verdade, que a festa dela fosse melhor do que a festa da amiga dela. Eu acho que foi por isso que Deus não ouviu, né? Eu também lembrei de uma história aqui, de uma vez que eu estava caminhando e uma tartaruga me chamou de preguiçosa. Eu não gostei nadinha e eu fiquei um pouco aborrecida. Mas com a lição de hoje, eu já aprendi que se eu quiser que Deus me perdoe, eu vou ter que perdoar a tartaruga. Mas eu vou perdoar sim, porque eu também quero perdão de Deus. E aí, gostaram do resuminho de hoje? Eu espero que você tenha aprendido a usar a sua fé, a não ser egoísta e perdoar as pessoas que te fizeram mal para você agradar a Deus. Viu aí como estudar a Bíblia, que é o livro que conecta, nos ajudou a descobrir como agradar a Deus? Até a próxima trilha, viu, galerinha?